manifestações. Essa decisão já está no plenário, pode ser analisada. Bem-vindo, André, boa noite. Já sim, Tiago, muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Carla Zambelli teve uma derrota na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, mais cedo porque 32 votos foram favoráveis para que ela perdesse o mandato parlamentar, contra 27 que apoiaram a manutenção do cargo, do mandato dela como parlamentar aqui no país. Foi uma derrota também para o relator, o deputado federal Diego Garcia, que havia elaborado um parecer favorável a Carla Zambelli e que assim foi então derrotado também. Por conta da decisão da maioria de apoiar o fim do mandato parlamentar de Carla Zambelli, um novo relator foi designado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. No caso, o deputado federal Cláudio Cajado. Ele então elaborou um parecer favorável à cassação de Carla Zambelli e esse parecer foi aprovado pelos parlamentares do colegiado por 32 votos a 2, uma margem bem maior, e é esse parecer então do deputado federal Cláudio Cajado que vai ser analisado no plenário aqui da Câmara dos Deputados pelos 513 parlamentares que compõem então esse plenário, com a necessidade de pelo menos 257 votos para que Carla Zambelli perca o mandato parlamentar. Mais cedo, durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que deliberava então a possibilidade de cassação na avaliação do colegiado, Carla Zambelli participou da sessão por videoconferência, quase chorou, pediu clemência aos parlamentares e acabou então apelando para o lado emocional, dizendo que gostaria de continuar como parlamentar porque na avaliação dela ela foi perseguida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí a gente aproveita para destacar também todo o contexto da cassação de Carla Zambelli, que se deve à condenação no Supremo Tribunal Federal pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em meados de 2022, juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto, para beneficiar o então presidente Jair Bolsonaro, que era candidato à reeleição e que então estaria juntamente com Carla Zambelli, tentando desacreditar o judiciário brasileiro. Jair Bolsonaro negou qualquer tipo de envolvimento nesse caso. Portanto, em instantes, o plenário da Câmara dos Deputados vai analisar a cassação de Carla Zambelli, que já foi decidida pela CCJ, mas apenas com a votação da CCJ, o colegiado não tem o poder, pelo menos por enquanto, de tirar o mandato da parlamentar que fugiu do Brasil e encontra-se nesse momento na Itália, acompanhando então toda essa votação aqui no Congresso Nacional à distância, ela que também aguarda a extradição aqui para o Brasil após a manifestação da justiça italiana. Também nesta quarta-feira, o plenário da Câmara dos Deputados deve votar a cassação de Glauber Braga. A gente relembra que o contexto dele é diferente. O parlamentar do PSOL é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter expulsado, em abril do ano passado, um militante do Movimento Brasil Livre, o MBL, das dependências aqui do Congresso Nacional, e desde então o deputado federal, acabou fazendo diversas manifestações, fez uma greve de fome e mais recentemente, no dia de ontem, conforme a gente noticiou amplamente aqui na Jovem Pan, acabou ocupando a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, foi retirado à força pelos policiais legislativos, supostamente por determinação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Os jornalistas que faziam a cobertura de toda essa confusão envolvendo Glauber Braga foram agredidos de forma muito covarde pelos policiais legislativos, que atuaram com total despreparo e desrespeito aos jornalistas que atuavam no exercício da profissão, amparados pela Constituição brasileira, e, inclusive, Glauber Braga, mais cedo, hoje, aqui na Câmara dos Deputados, acabou se manifestando em relação a essa agressividade contra ele e contra os jornalistas por parte da Polícia Legislativa. Que eu nunca faria o que o Hugo Mota fez, que foi ordená-los que fizessem isso e depois dizer que não tinha sido ele e que foi a Polícia Legislativa. Isso é uma atitude evidentemente covarde.
A gente relembra que, além da questão relacionada à cassação de Glauber Braga e também de Carla Zambelli, essas duas votações previstas para hoje no plenário aqui da Câmara, na semana que vem o presidente do colegiado, aqui no caso da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, promete evoluir na tramitação em relação a outras duas cassações. No caso, então, de Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente da República, ele que se mudou em março para os Estados Unidos, acabou, então, se manifestando contra o sistema judiciário brasileiro e, de acordo com Hugo Motta, de lá para cá já soma mais de 1/3 de faltas nas sessões, o que seria o suficiente para a perda do mandato parlamentar. Além disso, vai haver também a evolução da tramitação da cassação do deputado federal Alexandre Ramagem, ele que era diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência à época do ex-presidente da República e teria atuado naquele chamado núcleo crucial da tentativa golpista, de acordo com a Procuradoria-Geral da República e também do Supremo Tribunal Federal, para monitorar autoridades e também beneficiar o ex-presidente da República. Portanto, Tiago, e você que está aqui assistindo ao Jornal Jovem Pan, a gente segue acompanhando as votações do dia de hoje, que são relacionadas às perdas de mandatos parlamentares de Carla Zambelli e também de Glauber Braga. Perfeito. André Anelli, você volta em instantes e a gente, claro, continua acompanhando os trabalhos tanto na Câmara quanto no Senado. No Senado há discussão sobre mais um debate do PL antifacção e já a gente volta também para o Senado. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo, Dora Kramer e também o Nelson Kobayashi aqui com a gente. Começa por você, Dora. Bom, hoje tem questões para todos os gostos, né? E nessa reta final do Congresso Nacional, a discussão sobre as perdas de mandatos desses parlamentares. Nesse momento, o líder da maioria está falando na Câmara dos Deputados, o deputado Arlindo Quinalha, e agora há pouco houve uma tentativa de que essa pauta fosse retirada, a que analisa o caso de Glauber Braga, mas houve uma votação e a pauta continuou em pé, com os trabalhos do presidente da Câmara, Hugo Motta. Tudo bem, Dora? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Tiago. Boa noite, Denise. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Você sabe que essa decisão da CCJ em relação a Carla Zambelli, claro, não surpreendeu ninguém. O surpreendente é que tem havido ainda 27 deputados que consideravam absolutamente normal, como aliás propôs o relator anterior, rever uma decisão da Justiça, simplesmente sem nenhum amparo legal, porque a decisão está tomada, é uma formalidade. Vamos ver se o plenário, sei lá, se de repente o plenário nos surpreende, olha, eu ia chamando de delegada, deputada condenada, presa na Itália, condenada já por 2 crimes, um deles, aquele da perseguição da arma, todo mundo viu em transmissão direta, não há a menor dúvida. Ela não foi ela não é uma perseguida, ela foi uma perseguidora e por isso foi também condenada. Então, a expectativa realmente é que a Câmara, o plenário, confirme a decisão da CCJ. E quanto ao deputado Glauber Braga, que já não tinha uma situação confortável com relação aos pares dele, com a atitude de ontem, ele acabou selando o destino que realmente deve ser a cassação. É como se ele tivesse dito ali, olha, pedido por 1, perdido por 1000. E aí entregou, entendeu? A sorte ao plenário, marcou uma posição, enfim. E depois aquilo tudo que a gente já cansou de comentar ontem, as cenas lamentáveis que o Guarnelli nos rememorou agora. E Denise, na transmissão da TV Câmara, depois dessa análise em relação ao deputado Glauber Braga, é possível que eles também analisem a questão envolvendo a deputada Carla Zambelli. Tudo bem, Denise? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois a gente pode esperar qualquer coisa da Câmara. Depois que foi aprovado ontem o projeto da dosimetria, que nós ainda vamos falar sobre isso, você pode esperar qualquer coisa. O projeto, ele não beneficia apenas os envolvidos na trama golpista. Talvez se esteja pensando em outros tipos de crimes também, para dar uma aliviada. A Câmara que tem se posicionado a favor de segurança, contra a criminalidade, e de repente veio o SPL.
Então vamos ver como eles vão tratar o envolvimento de parlamentares em crimes. É o caso de Carla Zambelli, que está presa na Itália, já foi julgada e condenada. Ramagem também, que é foragido, e ele recebeu apenas uma notificação da Câmara, sendo que o Supremo determinou a cassação dele, então isso deveria ser julgado de uma forma direta. Eduardo Bolsonaro é apenas investigado, é apenas réu em um processo, mas também foi notificado, e se imaginava que ontem haveria a discussão de todos esses processos de cassação dos 4. Então a gente pode esperar qualquer coisa da Câmara, não se sabe o quanto que há de negociação política por trás dessas votações e o quanto elas podem nos surpreender. Nelson Kobayashi, boa noite, Koba. Queria te perguntar sobre perda de mandato de parlamentares. Claro que são decisões que são tomadas pela própria Câmara, mas aí os parlamentares podem recorrer, não recorrem, é justo, é injusto. Bom trabalho, Kobayashi. Boa noite, Thiago. Boa noite, Denise, Dora Kramer, todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Thiago, a perda de um mandato de um parlamentar é medida extrema, é última ratio, né? É quando já foram superadas todas as outras medidas que um parlamentar poderia sofrer a título de punição, enfim. E no caso que a gente está vendo acontecer, são duas espécies diferentes que serão julgadas. A do Glauber Braga é uma perda de mandato puramente por decisão política, porque é uma decisão vinda do Conselho de Ética, a decisão da cassação que agora vai ser referendada pelo plenário. Natureza política. Portanto, se a pessoa tem ambiente, se a pessoa tem articulação, se a pessoa tem clima, por qualquer ato que ela seja denunciada no Conselho de Ética, ela pode permanecer ou não. Já diferentemente do caso da Carla Zambelli, que daí é uma decisão judicial, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que a condena criminalmente em um processo já encerrado, trânsito em julgado, processo em que não há possibilidade de novos recursos, cuja pena, para além da prisão, é também a perda do mandato. Então, quando há remessa dessa decisão condenatória de natureza penal ao colegiado da Câmara dos Deputados, é meramente para uma análise de formalidade, porque ali haverá, de fato, uma ratificação daquilo que a Justiça já determinou. Não cabe rediscutir o fato. Não pode um parlamentar levantar a bandeira de inocência, de absolvição, de alteração da tipificação criminal. Qualquer questão técnico-jurídica já foi decidido no âmbito do Judiciário. Então, agora lá é apenas uma análise de formalidade. No final das contas, independente das naturezas dessas perdas de mandato, acredito que ambos perderão logo mais os seus mandatos, tanto o Glauber Braga quanto a Carla Zambelli. Daqui a pouco, outras informações da Câmara.